Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Como é que vocês estão, hein? Estão bem? Eu estou bem, mozinho que está aqui do meu lado também está bem. Eu, é claro, tive um monte de coisa para fazer hoje. Aliás, acho que eu vou parar de falar que tive um monte de coisa para fazer hoje. Fala quando você não tiver. Eu acho que vai ser assim, olha, hoje eu não fiz quase nada, porque o resto é natural, assim já virou quase... É tão constante que eu acho que já não é novidade, né? Estou acertando com a minha esposa em junho. A gente deve ir para Castelo, né? Então vou fazer algumas lives lá em Castelo, vai ser por volta de 18 de junho, por aí assim, né? Então não estranhe que vai mudar o cenário um pouquinho, mas vai ser por isso, porque eu vou estar fazendo live lá em Castelo. Mas como sempre, o browser está dando problema, o meu navegador está dando problema. Não me pergunte por que ele tem gostado de dar problemas. Não tenho muito controle disso. Nossa, dá pena. Hoje de amanhã eu vou cortar o cabelo. Ah, mas você não cortava não. Faz só a barba. É porque ele tá meio torto aqui, ó. A barba tá precisando fazer. Deu algum problema no browser, mas vamos resolver. Entrou. Ai, ai. Isso. Só lembrando, amanhã, quinta-feira, não tem live, porque tem plantão. Sexta-feira tem live. Sábado tem live, acho que tem batismo também. É. E acho que tem celebração da palavra. Você já mandou para Natal? Não, mas acho que eu tenho. Ele falou para você? Não, mas eu tenho. Tem que ver. Por que não? Eu acho que tem. Eu não sei muito, eu tenho que ver. Penso que vida de diácono é bonitinho, ficar assim, vou ficar bonitinho lá no presbitério. Não, pessoal, diácono tem que fazer coisa, tá? Diácono tem que ter muita atividade. Diácono que fica muito parado, tá errado. Servo. Servo Não. tem que ter serviço. Exatamente. Esses diáconos que ficam muito paradinho. Aliás, eu gostava de uma frase que teve uma vez que o Papa Francisco, todo ano ele se reunia com os diáconos da diocese dele, na diocese de Roma. E acho que foi numa dessas reuniões, ou segunda ou terceira, ele falou assim: diácono que gosta de ficar muito perto do altar está errado. Oi, Diane, boa noite, paz e bem. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei.
Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos serás dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. A Diane comentou, boa noite, paz e bem. Essa passagem, a passagem da videira, né, é uma passagem muito interessante. Mas ela tem um problema, que é o seguinte: 90% das vezes que a gente faz essa leitura, alguém vira e fala assim: importante é que se a gente permanecer em Jesus e as palavras permanecerem em nós, nós podemos pedir o que quisermos e nos será dado. É como se a religião se tornasse uma coisa meio mágica. Aliás, é uma coisa que me angustia muito. Como as pessoas interpretam a natureza da oração. É como se a natureza da oração fosse algo, vamos dizer assim, tão excepcional que ela por si só operasse milagres. Eu acho que é por isso que tanto me fascina que João não fala em milagre, João fala em sinal. Aliás, eu vivo falando isso, né, amor? Para que a gente entenda que os milagres não serão a nossa realidade. Nós não somos o povo do milagre. Uma das coisas que me angustia é a visão desse negócio: não faz isso, faz aquilo outro. Fulano é santo. Qual o milagre que fulano fez? É porque o padre fulano, o irmão não sei o que, a irmã não sei qual, o frei não sei o que, fazia isso, fazia aquilo outro. Você vai falar, por exemplo, de um santo, como Santo Antônio. O pessoal quer saber os milagres que Santo Antônio fazia. Você vai falar de São Francisco? Tanta coisa boa para falar de São Francisco, o que o pessoal quer saber? Quais os milagres que ele faz? E eu fico pensando como a gente perde informações, como a gente perde coisas boas, porque a gente não presta atenção nesse evangelho. Vocês querem ver? Vamos lá. Como é que começa esse evangelho? Você se lembra? Eu sou a videira verdadeira. O que é uma videira, amor? É a planta que dá uva. E normalmente as plantas que dão uva estão na
vinha. E aqui, pessoal, é que começa a ser interessante. Se você olhar, você vai ver que Isaías fala assim: quero vos falar de um amigo meu, ele cuidou de uma vinha, fez uma mureta, uma torre de vigia, adubou a terra, e a vinha não deu uvas. O que vai fazer este amigo meu? Que vinha é essa? É muito interessante, porque a vinha tem um especial significado para o povo de Israel. Aliás, tem até um salmo, né, amor? A vinha do Senhor é o povo de Israel. É até gozado porque os palestinos, eles têm uma especial relação, ai meu Deus do céu, acho que são com as oliveiras. Não dou certeza não, mas os palestinos, eles têm uma especial atenção com as oliveiras. Inclusive, eles têm um esforço de manter as oliveiras de Israel, da Palestina vivas. É como se aquilo fosse a própria natureza daquele povo. E é interessante porque o povo de Israel se identifica com a vinha. Está notando alguma coisa, amor? E os povos originários brasileiros? Os indígenas brasileiros, eles se identificam com a floresta. Ou seja, os povos mais antigos, eu não quero chamar de primitivos, porque a ideia de primitivo é de uma coisa atrasada. Então são os povos antigos, os povos ancestrais. Eles têm uma relação com aquele ambiente, aquele meio ambiente é próprio deles. E se você pensar, você também tem isso. Eu moro nesse apartamento praticamente a minha vida inteira. Eu vim para cá com 2 anos de idade. As minhas irmãs já nasceram nesse apartamento. Então, as minhas irmãs às vezes falam que está o umbigo da gente. É muito interessante como a gente tem essa relação. Então, por que eu estou falando isso? Lembrem-se daquilo que eu já falei para vocês. No Evangelho de João, se tem eu sou, tem que prestar atenção. Já falei isso. Como é que começa o Evangelho? Eu sou. Opa, vamos prestar atenção. Ele é o quê? A videira verdadeira. Mas, Bernardo, mas a vinha não é o exemplo de Israel? Por que ele agora é a videira verdadeira? Porque ele está dando uma mensagem. Não pensem o povo do Senhor como uma determinada circuncisão geográfica ou uma determinada grupo étnico. O povo do Senhor é aquele que está ligado a Jesus. Bernardo, lá vem você. Não é só eu. Quando Pedro faz a segunda pesca milagrosa, lá no finalzinho do Evangelho de João, ele pesca 153 peixes. Eu me lembro, porque eu aprendi durante a live, graças ao Padre Hermes, que 153 eram os povos conhecidos daquela época, ou seja, aquela mensagem para todos. O povo do Senhor é aquele que está na verdadeira videira. E a verdadeira videira é Jesus. E todo aquele que nele permanece é da vinha divina, cujo agricultor é o próprio Deus Pai. E, portanto, não é mais uma questão
de judeu ou grego, livre ou escravo. E eu estou citando Paulo, né? Notem como a Sagrada Escritura, ela é uma conjunção, não é um texto isolado. É por isso que você tem que tomar cuidado quando lê a Bíblia, porque é importante que você junte as coisas. Não é mais uma questão de quem você era, porque Paulo era um sanguinário, Madalena era uma mulher possuída por demônios, o centurião que amava o seu servo era um pagão que adorava outros deuses. Não interessa quem você era. Interessa aquele que você se tornará. Aquela que você se tornará. Por que eu estou falando de se tornará, amor? Porque não interessa quem você é hoje. Hã? Como assim, Bernardo? Eu preciso ser santo. Eu preciso ser puro. Eu preciso... Não. Interessa quem você será. Por quê? Porque hoje você está na sua caminhada. E o que Jesus pede para você é que você produza frutos. Portanto, isso está no plural. Aliás, no plural não, no futuro. Você pode não produzir frutos hoje. Você está produzindo fruto agora? Provavelmente não. Eu não estou produzindo fruto agora. Mas eu espero que eu produza frutos. Bernardo, mas no passado você produziu frutos, mas não interessa quem eu era, interessa quem eu serei. O compromisso divino é um compromisso para o futuro. A beleza da nossa relação com Jesus é que ele entende que é uma caminhada. E é por isso mesmo que é tão bonito que a gente vê que quanto os povos, quando entravam em contato com o cristianismo, davam importância ao caminho. É tão interessante porque é dito aqui, o primeiro catecismo da igreja fala assim, a vida tem dois caminhos. E se você pensar, o ramo não nasce pronto, dando fruto. O ramo nasce um brotinho, um pedacinho, às vezes quase invisível. Se você olhar uma videira, o ramo quando sai é um negócio tão pequeno que você pode até nem ver direito. Mas ele vai crescendo e dali dá um cacho de uva. Né? Ô, Fiore, boa noite, paz e bem, filho. E é essa que é a maravilha, porque se eu entendo que eu sou um ramo que produzirá frutos, eu entendo que eu sou um projeto, eu sou um caminho. E mais de uma vez eu já falei para algumas pessoas, a gente tem que parar de ver o santo pronto. Porque o santo pronto quase sempre é inacessível a nós. Aquela coisa, paz e bem, paizão, tá falando o Fiore. Aquele que tá... Quando você vê um santo pronto, fazendo aquele monte de coisa, você olha e fala assim, isso é impossível para mim. Mas aí é que tá. É porque a gente não entende que ele esteve no caminho. É a mesma coisa. O ramo, quando surge, ele não faz nada. Ele, na verdade, depende absolutamente da árvore. Você passa um tempo
até que aquele ramo dê fruto. E durante aquele tempo, ele não contribui praticamente em nada para a árvore. Se ele tiver folhas, ele até ajuda na fotossíntese. Mas, Bernardo, o que você quer dizer com isso? É que a gente tem que entender que a nossa vida é uma vida que se compromete com alguma coisa para que a gente dê um resultado no futuro. E às vezes é difícil. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Oi, Helena, minha irmã querida, beijo. Às vezes é difícil, às vezes é duro, às vezes é custoso. Às vezes a gente está fazendo as coisas e a gente olha e fala, não está dando em nada. Eu não estou conseguindo nada. Nada vai sair daqui. Mas é o momento que o ramo está lá, está crescendo, nem folha ele tem ainda, ele está crescendo. Mas ele permanece na videira. Bernardo, mas como é que eu vou poder permanecer em Jesus? Permanecendo na palavra, permanecendo na forma de viver, na forma de agir, seguindo o mandamento do amor, seguindo, tentando buscar as bem-aventuranças. Bernardo, todas elas, não. Começa por uma, de preferência aquela que você achar que é mais fácil. Mas, Bernardo, a mais fácil é... Porque não adianta você querer uma coisa que seja extremamente difícil, que você tenha uma dificuldade tremenda. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Marli, te amo, beijo. Não adianta você ter uma coisa extremamente difícil, extremamente custosa, que você não consegue fazer, porque você acaba se frustrando. Procura uma atividade que seja fácil de fazer no início. Mas não pare nela. Vá adiante. Você está na igreja e para você é mais fácil uma atividade contemplativa, um grupo de terço, um grupo de oração, uma adoração do Santíssimo, um círculo bíblico. Perfeito. Começa por aí. Ah, Bernardo, para mim não. Para mim é mais fácil uma atividade mais física, uma pastoral. Então começa pela pastoral. O que não dá é você querer se afastar da videira. Porque nós somos do rebanho do Senhor. Nós fazemos parte daquele rebanho. Nós fazemos parte dessa videira. E, portanto, a gente fica bem, a gente produz frutos se a gente está na videira. E aqui, pessoal, é preciso que a gente entenda que um ramo não é igual ao outro. Então não existe uma receita de bolo. Fico assustado quando eu vejo as pessoas dizendo assim, não, para você ser um bom cristão, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Provavelmente não. Como assim, Bernardo? Provavelmente não. Provavelmente não. A gente tem que entender que talvez o caminho que seja bom para você não seja bom para mim. Talvez para alguns o caminho A seja bom e o caminho B seja bom para os outros, o caminho C seja bom para o terceiro grupo, e tem algumas pessoas que têm que usar o caminho X, que ninguém nunca ouviu falar, mas que vai chegar lá. Eu penso assim certas coisas que a gente não pode imaginar. Né? Dom Oscar Romero, que é um dos meus santos de devoção, ele
foi mandado para São Salvador, né, para El Salvador, a capital, San Salvador. E ele foi bispo em São Salvador por 3 anos. 3 anos. Ele não conseguiu a paz em São Salvador, nem em El Salvador. Ele não conseguiu deter os grupos de extermínio. Ele não conseguiu impedir a ditadura ou reverter a ditadura que ele vivia. Olhando assim, a vida dele foi uma derrota absoluta. Ele não conseguiu nada do que ele tentava fazer. Nossa, Bernardo, que tristeza. É uma tristeza. Sinceramente, eu não sei. Décadas depois, não são anos depois, não, décadas depois, o povo de San Salvador, o povo de El Salvador, o povo da grande América Latina e até de fora dela, veneram esse homem. Veneram seu exemplo de defesa da vida, de defesa da democracia, de defesa da dignidade do ser humano, o seu compromisso com a justiça. Mas Bernardo, ele não conseguiu nada, ele fracassou em todas as obras que ele tentou, sim. Mas até o fracasso pode produzir frutos. A maravilha daqueles que vivem com Jesus, que permanecem na palavra, que seguem o mandamento do amor, é que até aquilo que aparente derrota se torna uma profunda vitória. E eu posso dizer a vocês que não é 1, não é 2, não é 3, não são 10, não são 20. Eu conheço várias e várias histórias dessas. Eu era um adolescente, devia ter 16, 17 anos, quando mataram o padre Josinho. Pela luta que ele tinha, pela justiça no campo, pela justa distribuição da terra, pela hipoteca social, pelo papel social das propriedades. E ele foi morto. Não conseguiu nada disso. Mas até hoje... Foi ele que morreu usando a rocha? Não, isso foi Dom Oscar. Padre Josimo, até hoje é lembrado por milhares de pessoas, inclusive por mim. E lá na terra onde ele viveu, até hoje, o povo não apenas lembra de Josimo, não apenas faz uma procissão no dia do seu martírio, como até hoje rezam pedindo a intercessão dele. Ou seja, ele produziu frutos, mesmo numa aparente derrota. E é interessante porque ele produz frutos até hoje. E eu fico pensando quantos são os homens e mulheres que continuam produzindo frutos, mesmo depois que deixaram de habitar entre nós. Quantos são essas pessoas? E se você ver qual é a grande realidade delas, qual é o ato fantástico, qual é a virtude heróica? Não é nenhum dos milagres. Porque, inclusive, a maior parte deles não fez. É ter permanecido na palavra. Porque se você permanece na palavra, é como o ramo que permanece na videira. Se o ramo permanece na videira... Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Se o ramo permanece na planta, a seiva da planta nutre a planta. Se nós permanecemos na palavra,
nós permanecemos na videira. A palavra nos nutre, o Espírito Santo age em nós e nós iremos produzir frutos. Qual a natureza desses frutos? Eu não sei. Mas eu sei que nós produziremos frutos. E digo mais, acho sinceramente que produziremos frutos, mesmo depois que tivermos nos encontrado com o Pai. Amém? Ih, Mônio, 8h01. Tá vendo? Não desisti. Por isso que eu falo que eu já desisti, não acabo mais antes das 8. Essa foi a reflexão de hoje. Amanhã não tem live, porque eu estou de plantão. Sexta e sábado tem live. Domingo não tem live por causa da medicação. Tá? Bom, vou me despedir, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A Diane mandou amém, coraçãozinho roxo e mãozinha de oração. Obrigado, Diane. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sexta-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.